Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Desta vez temos connosco a advogada Renata Silva Alves. Ela é cofundadora e sócia da Comporta Lawyers. Falamos de uma marca que agora pertence ao grupo LLA, a Sociedade Legal Latin Advisors, exclusivamente dedicada a assessorias esta zona da Alcácer do Sal. Obviamente a marca e não a sociedade. Renata, como a comporta, além do negócio, também é pessoas, eu começo exatamente por si. O que é que a leva depois de cerca de 13 anos na Abreu Advogados, num cargo relevante, a começar um projeto tão de nicho e próprio, único, do zero? Olha, bom dia, Mariana. Obrigada, antes de mais, por esta oportunidade e por esta conversa. Olha, isto foi um bocadinho um processo, porque eu há mais de 20 anos que vou para aquela zona, Melides, passei férias muitos anos ali, por razões de natureza familiar, acabei por me apaixonar por aquela zona e de passar férias ali muito, muito tempo e de me cruzar com muitas pessoas. Há 20 anos atrás, quando eu dizia às minhas amigas: olha, vou passar o fim de semana a Melides ou vou passear para a zona da Comporta, e tudo era assim um bocado estranho, porque toda a gente me dizia: não, mas por que não o Algarve? Ou por que não o Alentejo interior? Mas Melides, Comporta, mas tipo, super estranho. E então eu apaixonei-me, foram muitos, muitos anos, e comecei a dedicar e a vocacionar o meu trabalho, essencialmente na área do direito imobiliário, em empreendimentos turísticos e em residencial muito específico daquela área, não só por conhecer as pessoas, por ser mais fácil, e comecei a ganhar um gosto especial ao ponto de ter trocado Lisboa por Alcácer do Sal, não Melides, por razões de natureza familiar, mas em Alcácer do Sal, sítio onde eu tinha estado 2 vezes na vida antes de comprar a minha casa. E comecei a. Neste momento, está a área de prática, na qual acabou por se envolver ao longo da sua carreira, nasceu também da história pessoal. Nasceu da história pessoal, pelo gosto que acabei por adquirir pelo sítio, pela zona. Depois o meu filho também se apaixonou por aquela zona, só queria fazer férias ali, e nós antes de termos, em termos familiares, antes de termos o nosso filho, era muito fácil fazer férias em Melides, na Praia da Galena, na Praia da Aberta Nova, e depois com crianças pequenas é mais fácil ir um bocadinho mais para norte em relação a Leeds e aproveitar um bocadinho mais de Troia, um bocadinho mais da Comporta, do Pego, do Carvalhal, e acabei por criar ali uma simbiose entre esta zona, que é curiosa porque a zona do lado litoral da Comporta e de Melides pertence a Grândola, e depois o outro lado da estrada pertence a Alcácer do Sal. E, portanto, ganhei gosto pelas duas zonas, e depois tive a sorte de me encontrar com pessoas no meu caminho que me foram incentivando, um bocadinho pela ausência de advogados especializados em imobiliário naquela zona em particular, que tem as suas especificidades jurídicas, não só no que diz respeito ao direito do urbanismo e ao direito administrativo, mas ao direito imobiliário e às especificidades que temos que acautelar para defender os interesses dos nossos clientes, e comecei a ganhar o gosto, a ganhar o gosto, a ganhar o gosto. E depois acho que foi um processo natural, adorei ter trabalhado na Abreu Advogados, foi onde fiz o meu caminho desde o início, e aprendi imenso, cruzei-me com pessoas super inteligentes que me ensinaram imenso, mas acabei por uma forma natural de criar o meu caminho. E depois tive a sorte de me encontrar com estes meus três sócios, os três na Abreu Advogados também, e acabámos por incorporar a Comporta Lawyers quase ao mesmo tempo na Legal Latin Advisors, e criámos este projeto, que tem sido uma aventura E boa. na última parte do nosso programa vamos falar também um bocadinho da advocacia e destas integrações. Agora eu focar-me nesta área do imobiliário, que de facto é a joia da coroa, desta zona. E sobre este setor, há pouco falava das especificidades jurídicas. O que é que destaca exatamente? Ou quais são as principais especificidades?
nós temos uma grande tradição em Portugal eh, eh, como é que se diz? Agora falha uma palavra, desculpe lá. De ter restrições de natureza urbanística, como as zonas de Natura 2020 ou as zonas de REN, de RAN, de constrangimentos que são aplicados pela própria Câmara Municipal, pela CCDR, pelas diversas entidades ambientais, e neste sítio em particular, quando consultamos as plantas condicionantes da Câmara Municipal, quer de Alcácer, quer de Grândola, quer mesmo de Santiago do Cacém, ou indo um bocadinho mais para o interior, mesmo em Évora, onde nós também trabalhamos muito, encontramos essas condicionantes, e muitas vezes os nossos clientes dizem: encontrei um sítio fantástico para comprar uma casa em Melides ou na Comporta ou no Carvalhal, e de repente nós deparamos com uma série de limitações, ou porque o terreno é rústico e está inserido em zona urbana e, portanto, os condicionalismos têm que ser analisados com grande especificidade para evitar surpresas desagradáveis, como já nos aconteceu aqui a vários clientes, porque vender é fácil. Comprar é mais difícil, porque muitas vezes existe: não, eu tenho aqui um terreno que tem uma ruína e nos termos do PDM de Alcácer ou do PDM de Grândola, podemos reconstruir a ruína até 500 metros quadrados, desde que se cumpra as distâncias para o vizinho do lado, enfim. Muitas vezes são muitas facilidades e nós temos mesmo que ver tudo o que seja RAN, tudo o que seja REN, tudo o que seja Rede Natura, tudo o que seja, por exemplo, na zona de Troia temos as ruínas romanas, portanto existem ali algumas situações. Na zona de Alcácer temos o aqueduto que corta Alcácer paralelamente à linha do comboio. Temos a própria linha do comboio que pode ter algum tipo de impacto num projeto que se queira desenvolver, e depois é uma zona muito, muito, muito rural, muito rústica, e os terrenos não estão vocacionados ou não estavam vocacionados para o desenvolvimento imobiliário de natureza turística ou de natureza residencial. E, portanto, eu como tenho tido muita experiência, lido com estas situações dia a dia, que acaba por ser uma mais-valia para quem trabalha connosco. Mas esses próprios condicionalismos também têm vindo a ser, de alguma forma, reduzidos. De outra forma, não haveria essa quantidade de Ah, investimentos, ou seja, os próprios claro. PPMs, etc. E qual é o limite dessas alterações? É uma pergunta difícil, porque o próprio PDM da Câmara Municipal de Grândola, ou de Alcácer, ou de Santiago, por exemplo, são PDMs que têm sido ou que têm sofrido ao longo destes anos muitas alterações, porque as comunidades também têm que se ajustar e adaptar à evolução dos tempos, e nem sempre é fácil, não é? Nós temos aquela tendência portuguesa de quando temos que mudar, não queremos. E porque é que vêm para aqui estes empreendimentos turísticos estrangeiros com uma densidade residencial e de construção imensa? Nós não queremos transformar a Comporta ou Alcácer ou Grândola no novo Algarve, portanto queremos ter aqui alguma preocupação. E depois existe muita preocupação ambiental, existem muitas associações que defendem e têm defendido ao longo dos anos e que têm, de alguma forma, um, não queria dizer prejudicar, porque não é a palavra certa, mas de alguma forma obrigar os promotores a ter cuidado com algumas espécies que estão protegidas e são espécies que só existem ali, ou quererem mesmo proteger as dunas, e portanto Para as terem isso em conta, não é? Para colocarem isso entre as suas variáveis de investimento. Exatamente, exatamente. E as próprias câmaras municipais têm-se ajustado e adaptado à nova realidade, quer tentando manter algum equilíbrio dentro das zonas populacionais e residenciais e rurais, tentando introduzir algum tipo de desenvolvimento, porque estas zonas, há 20 anos atrás, se calhar se existissem 2 hotéis ou 3 hotéis ali era muito, acho que nem tanto. Havia um hotel na Comporta, havia um hotel em Grândola, não havia mais nada em lado nenhum ali à volta, havia a pousada de Alcácer e pouco mais.
E, portanto, eu acho que também é importante, se queremos fixar as populações jovens e não só nestas zonas, também temos que criar as condições para que as pessoas ali queiram ficar. E não há E nós vamos já de seguida retomar esse tema. Fazemos agora aqui um breve intervalo. Voltamos já de seguida para falar sobre a assessoria jurídica na Comporta. Estamos à emissão com a advogada Renata Silva Alves. Há bocado que estávamos a falar deste. No fundo, é um equilíbrio que se tem de fazer entre essas novas empresas e empreendedores da região e também agentes que vivem lá e querem manter a identidade. Como é que no seu trabalho faz também essa gestão? Até porque é uma pessoa com uma história na região. Olha, por acaso tenho tido a sorte de me cruzar com promotores que têm um foco muito direcionado para a comunidade. E curiosamente são os estrangeiros que mais preocupações demonstram no aporte às comunidades locais. Nós temos um cliente estrangeiro, das Filipinas, curiosamente, que se encontra a desenvolver um projeto de natureza residencial e turístico na zona de Alcácer do Sal, nem sequer é na zona da Comporta, é mesmo em Alcácer do Sal, e a preocupação principal que eles demonstram é: queremos perceber, junto da comunidade, que tipo de equipamentos fazem falta, que tipo de serviços podemos providenciar para colmatar algumas deficiências que existem e que são amplamente conhecidas. Equipamentos desportivos, equipamentos de saúde, apoio aos jovens nos tempos livres, quer dizer, são clichês que abrangem todo o território nacional e todos nós sabemos que isso acontece. E é muito importante que nós, no nosso trabalho, façamos passar essa mensagem, que os projetos podem ter essa componente, e temos tido a sorte de encontrar promotores que estão disponíveis a isso. Aliás, é público que diversos empreendimentos na zona da Comporta que estão a ser desenvolvidos querem criar unidades de saúde, querem criar escolas, querem criar apoio aos tempos livres para os jovens, porque são comunidades que têm muito pouco investimento público. E, portanto, É um dos exemplos, e acho que podemos nomear a problema da Casa da Vanguarda, com a CUF, exatamente. a criação de escolas. Eu, por acaso, tenho uma dúvida em relação a isso, não diretamente a este projeto, mas normalmente com estes investimentos subjacentes, não é? Nas infraestruturas, na educação, etc., vocês depois também fazem a assessoria à instalação destes novos edifícios e serviços. Fazemos. Nós prestamos um serviço aos nossos clientes da A a Z, e isso implica assessoria em todo o processo, desde a compra do terreno, e até chegar à compra do terreno é preciso fazer todo um trabalho de investigação, de estudo, de análise, para perceber se o local pode ter as potencialidades que o cliente, para o projeto que o cliente quer desenvolver, como depois trabalhamos de perto não só com as equipas de arquitetos, com os projetistas, com as equipas de marketing, com as equipas que desenham o conceito do próprio projeto, e isso é super importante, pelo menos para nós enquanto advogados, porque são matérias que nós não dominamos, mas o projeto tem que ser visto como um todo e aprendemos todos os dias sobre matérias mais diversificadas, desde o marketing à arquitetura, a projetos de natureza completamente distinta daquilo que nós estamos habituados, e acompanhamos naturalmente toda a comunicação que é necessário fazer com as entidades públicas, não só com a Câmara Municipal, mas com outras entidades, nem que seja o Turismo de Portugal, a CCDR, a APA, entre outras entidades que é necessário contactar, e fazemos um trabalho mesmo muito de perto e acompanhamos tudo, desde as instalações dos equipamentos desportivos, à criação das escolas, ao design desses projetos, não só do ponto de vista jurídico, mas acabamos por nos envolver de uma forma mais pessoal nesses projetos. Eu, em particular, porque tenho uma certa, uma certa tendência a querer estar perto, porque como a minha família também mora em Alcácer do Sal, sou beneficiada
por esses equipamentos que vão ser instalados e por esses projetos que estão a ser desenvolvidos e que criam emprego para aquela zona, que é fundamental, para que as pessoas fixem, porque senão não é possível desenvolver estes projetos. E também fazer um trabalho muito de perto com a própria população, porque as pessoas têm que se habituar e têm que estar de mente aberta para receber este tipo de projetos e perceber que os promotores estrangeiros querem de facto ou ambicionam mais do que simplesmente o lucro. Claro que não são todos assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acaba por haver uma reeducação, quer do investidor como do residente, não é? É verdade. Nós, como residentes do Conselho de Alcácer do Sal, eu não sei se as pessoas têm noção, mas Alcácer do Sal é um conselho muito pequeno. Vivem em Alcácer do Sal Conselho, se calhar 10 ou 11 mil pessoas. Portanto, invariavelmente precisamos de atrair, ou o Conselho precisa de atrair, pessoas de fora, sejam elas portuguesas ou estrangeiras, para irem para ali, porque senão não é possível ter estes desenvolvimentos. E nós, enquanto advogados, estamos no terreno, como eu costumo dizer. Eu gosto muito de calçar as minhas botas de obra e ir aos sítios, porque eu acho que só assim é que conseguimos transmitir aos clientes com quem estamos a trabalhar ou com os futuros clientes como é que de facto as coisas funcionam no terreno. De outra forma, é só ler os livros ou só ler a doutrina e a jurisprudência e falta a prática, e a prática é muito importante e a experiência no terreno para nós é fundamental. E em relação aos vistos de grupo, também é uma área que tem acompanhado e que na lei, e que a lei tem sofrido diversas alterações. Esta área constitui algum constrangimento, de facto de ter sido extinguido, não é? Este programa, para os investidores não comporta, ou nunca foi propriamente uma presença muito grande desta opção de investimento? Olha, na nossa experiência, os vistos gold deslocalizaram-se um bocadinho para aquela zona, por ser uma zona de baixa densidade populacional, o que significa que o investimento mínimo, desce de 5.000 euros mínimo para os 400 mil, ou depois mais tarde, quando foi criada a possibilidade da reabilitação urbana, desce dos 350 para os 280 mil. E isso atrai pessoas, porque invariavelmente, se puder gastar menos 100 mil euros para poder ter o Golden Visa, melhor. E Troia foi um bom exemplo disso. No início dos Golden Visa, houve muito investimento estrangeiro naquela zona para Golden Visa. E muito bem, porque se de outra forma não se conseguia desenvolver os projetos imobiliários. O que é que nós temos assistido? Hoje em dia é muito difícil, nos últimos anos é muito difícil arranjar efetivamente uma casa ou um imóvel na Comporta por 400 mil euros, não é? Pronto, eu acho que toda a gente tem um bocadinho esta noção. Existem muitas casas nestas zonas que podem ser reabilitadas e são elegíveis para efeitos de Golden Visa, mas a grande maioria não procura o Golden Visa. Não é uma área em que nós possamos dizer sim, há aqui investimento massivo em Golden Visa. Existem já alguns projetos na zona de Alcácer cidade e na zona de Grândola, só vocacionados para o Golden Visa. Mas são uma raridade, não é a regra. Aliás, nós temos inúmeros clientes que compram na Comporta e são muito poucos os que querem Golden Visa. Aliás, Era para desde perceber, no fundo, se era uma dor de cabeça este fim do programa ou não. Para os investidores da zona. se eu acho que vai ser uma dor de cabeça. Eu acho Em que geral, é bem. eu acho que em geral sim, acho que temos todo um bocadinho essa noção e temos todos a nossa opinião aqui no escritório relativamente às medidas que foram apresentadas pelo governo e honestamente não compreendemos muito bem a motivação do fim do programa dos Golden Visa. Até porque o próprio programa Mais Habitação foca-se não só no fim dos Golden Visa, mas por exemplo na questão do alojamento local. E nós vivemos todos os dias o drama da habitação também em Alcácer do Sal e também na Comporta. Não é uma coisa exclusiva das grandes cidades, Lisboa, Porto, Braga, Coimbra. Não, em Alcácer do Sal ou em Grândola também existe esse problema. Existem imensos alojamentos locais. As casas que estão disponíveis no mercado para serem arrendadas em Grândola ou em Alcácer do Sal são casas que os seus proprietários decidiram pôr
em alojamento local, o que significa que a população praticamente não tem casas disponíveis, ou as que existem nem sequer estão no mercado. No sentido de irmos ao Idealista ou irmos ao Imó Virtual e encontrarmos uma lista infindável de casas a arrendar nestas localidades. Não existe e, portanto, as pessoas também têm esse problema. E as que existem são muito, muito caras para o que é o rendimento das famílias nestas Era zonas. um tema que daria certamente para um programa à parte. Nós agora vamos fazer uma pausa de breves segundos e, aliás, a última deste programa. Continua desse lado, estamos já de seguida. Estamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com a advogada Renata Silva Alves. Doutora, há pouco estávamos a falar da questão destas populações versus investidores, ou a par, não é? Que tem havido cá, tentar haver aqui este casamento. Há pouco, não, aliás, este fim de semana os nossos colegas do Jornal de Negócios tinham um título que era, né, faziam capa com o seguinte título: De Troia a Melides, o paraíso está em risco. Pergunto se, na sua opinião, está mesmo e se tem havido eventual sobreexploração de recursos hídricos, ocupação de dunas, entre outros problemas que são elencados cada vez mais por movimentos e associações como a Proteger Grândola. Olha, eu sou muito sensível às questões ambientais, porque como vivo naquela zona, consigo ter uma percepção exata daquilo que se passa e das questões ambientais e de recursos, que se vivenciam naquelas zonas. O que é que eu acho? Eu acho que há um excesso de proteção ambiental versus, versus promotores imobiliários e desenvolvimento urbanístico. Eu acho que ainda não se conseguiu encontrar aqui um equilíbrio entre as duas partes. É evidente que os promotores, como a Sonai, que desenvolve em Troia, como a Pestana, que está não só em Troia, como na Comporta, como noutros locais da costa litoral alentejana, como a Vanguard Properties, são promotores, ou recentemente o grupo Je ne sais quoi, que comprou algumas propriedades e vai desenvolver alguns projetos na zona. Eu acho que são tudo promotores que têm noção, de que tem que haver um equilíbrio entre o que é a proteção da natureza e o desenvolvimento, urbanístico da zona. As pessoas não podem querer praias virgens, e uma ocupação, abusiva das dunas para construção quase em cima da água, e acho que todos eles têm tido essa preocupação. Aliás, inclusivamente o grupo dos donos da Inditex, que tem um grande projeto a ser desenvolvido em Troia, entre Troia e Comporta, que tem sido alvo de todo providências cautelares de associações ambientalistas. Eu acho que tem que haver aqui um certo equilíbrio entre as partes, porque ninguém é tonto o suficiente de desatar a matar espécies que estão protegidas sem um plano urbanístico. E as entidades CCDR e as câmaras municipais envolvidas já se pronunciaram sobre este projeto em concreto e outros que sofrem ou que sofreram da mesma pressão destas associações ambientalistas, têm no fundo estado todos consonantes de que se calhar é preciso sacrificar, nem que seja momentaneamente, algum tipo de espaço de duna ou de alguma espécie protegida, mas há um plano de replantação dessas espécies, há um plano de requalificação das dunas. Aliás, qualquer pessoa que vá à Praia da Comporta tem uma plaqueta enorme dizendo: dunas em requalificação, não pise as dunas, por favor, evite. Ou seja, isto é um comportamento que tem que ser de todos, não é? Promotores, quando começam a desenvolver os projetos, têm que ter preocupações ambientais, quer dizer, não pode ser de outra forma. E na nossa opinião, aquilo que temos acompanhado, isso tem sido feito. Mas depois não podemos ter o exagero
das proteções ambientais sem haver aqui um equilíbrio entre as partes. Há projetos na zona de Melides que estão no papel há 30 anos, como é o caso do Costa Terra, por exemplo. Quer dizer, ou da herdade do Pinheirinho, porque sempre andaram a lutar. Claro que também tiveram as suas questões de natureza financeira que não importam aqui para o caso, mas andaram sempre a lutar contra a Quercus e contra as associações ambientalistas e proteção das dunas e proteção das espécies protegidas. Estamos a falar de cactos ou estamos a falar de outro tipo de plantas que só existem ali nas dunas e que têm que ser protegidas. É um facto, ninguém diz o contrário. Mas tem que haver bom senso, e acho que quando falta bom senso, quer do lado das associações ambientalistas, quer do lado das entidades públicas que legalizam, quer do lado dos promotores, os projetos não podem avançar. Portanto, acho um bocadinho dramático a questão de a costa está em risco. Não, eu acho que se não se proteger a costa, como por exemplo acontece do lado do rio, onde são as ruínas romanas, se ninguém fizer nada, vamos perder aquele património e, portanto, invariavelmente, alguém tem que proteger aquilo, quer seja o Estado, quer sejam os particulares. Porque se nada for feito, a Praia Virgem é linda, é maravilhosa, mas qualquer dia ninguém pode lá ir, porque aquilo desaba tudo o que lá está enterrado e, portanto, é uma perda para todos. Acho que um bocadinho. Pergunto-lhe agora, Renata, como é que vê, também para não nos alongarmos portanto por isso, chegar ao fim do nosso programa, como é que vê este setor, o da advocacia, neste caso, numa perspectiva mais geral e não tão agora aqui ligada a este número? Olha, eu acho que a advocacia está a mudar, está a evoluir para uma prestação de serviço um bocadinho diferente do que é o tradicional, não é? Eu acho que o protecionismo que existe relativamente à nossa classe, está a evoluir, porque há muitos advogados jovens com muitas ideias, com muita visão, com muita experiência no estrangeiro e que aportam ideias inovadoras e que são importantes para o desenvolvimento da nossa profissão, e porque a advocacia tradicional que existia do advogado em prática individual e que sabia fazer um bocadinho de tudo, fazia contencioso, fazia direito de trabalho, fazia direito fiscal, não tem tanta expressão como tinha antigamente. Hoje há uma tendência para a especialização e que faz todo o sentido, é um bocadinho como aos médicos, não é? Nós temos o médico tradicional de clínica geral e depois temos os médicos especialistas em cada uma das áreas e que faz todo o sentido na nossa perspectiva, porque a especialidade traz mais conhecimento, mais informação, aporta um melhor serviço ao nosso cliente, porque se vamos falar com esta pessoa que todos os dias trabalha numa determinada área, seja ela o imobiliário, seja ela, e mesmo dentro do imobiliário existem áreas muito específicas, há pessoas que só trabalham em empreendimentos turísticos, ou que só trabalham em residencial, ou que só trabalham em condomínios, por exemplo, que é muito importante, porque o que nós podemos aportar de diferente relativamente aos outros advogados que trabalham no mercado, e a concorrência é muita, somos muitos advogados, é exatamente a especialização e o serviço que nós prestamos ao nosso cliente. E duas questões sobre as integrações de escritórios, ou seja, primeira, se acha que há indícios de que irão continuar esta consolidação no setor, e se quando criou a Comporta Lawyers tinha consciência de que, num momento quase taco a taco, e eu li muito próximo, iria ser tão rapidamente integrado num grupo. Olha, isto foi eu acho que as integrações e as cisões no mundo da advocacia são perfeitamente normais e muitas vezes há integrações porque as pessoas se identificam ou acham que se identificam com um determinado projeto e depois isso não acontece. E porque as grandes sociedades de advogados são quase empresas, além de serem sociedades de advogados, e está tudo bem com isso. Eu acho que há espaço para todo o tipo de sociedades no mercado. As sociedades mais pequenas que acabam ou por se fundir, muitas vezes por razões de natureza económica, de um lado ou do outro, porque as despesas são muitas, porque os custos são muitos, mas acabam muitas vezes por integrar-se e sair e reintegrar-se e juntar-se com esta equipa ou com outra equipa. Eu acho que é natural, isto acontece desde sempre, desde que há sociedades de advogados, que nós vemos isto, e eu acho que não vai deixar de acontecer, ainda para mais se avançarmos
como se As perspectiva sociedades multidisciplinares. exatamente. No nosso caso, ou no meu caso em particular, a Comporta foi mais uma criação de uma ideia e da concretização de um sonho que eu tinha, ao mesmo tempo que saí da Abreu Advogados e que acabei por me juntar quase em simultâneo com o Luísa Mafalda e o Rui na criação da Legal Latin Advisors e, portanto, a Comporta é uma marca que eu criei, não era uma sociedade de advogados, era um advogado em prática individual, eu, que criou uma marca, que no fundo transmitia aos investidores e aos particulares o que eu fazia e a área onde eu me concentrava. E depois acabámos naturalmente por, criando o escritório em Lisboa, integrar o escritório que eu tenho em Alcácer do Sal, e fazermos tudo debaixo do mesmo chapéu. Muito bem, muito obrigada. Resta-me despedir de si, Renata, e também de si, que nos acompanha a partir de casa. Muito obrigada por ter estado a assistir a mais uma edição do Falar Direito. Regresso então na próxima semana com outros convidados, novos temas. Continua a acompanhar as nossas notícias e vídeos em jornaleconómico.pt.